Olá, tudo bem? Voltamos para mais uma lição da Escola Sabatina, o resumo. E hoje o tema é o descanso sabático, um tema maravilhoso para aqueles que são amantes de Deus e da sua lei. E o pastor Diego está conosco e vamos trabalhar juntos esse tema aqui para deleite espiritual de cada membro. O pastor, é contigo. Olá, Robson, olá, amigo que está nos acompanhando aí já de umas longas datas, né? Eu tenho acompanhado também cada ocasião da recapitulação da lição e que preciosos ensinamentos temos visto ao longo desse trimestre. E hoje, mais essa ocasião, temos a bênção de compartilhar uma excelente mensagem da Palavra de Deus sobre nossas vidas, amém? Eu quero aproveitar aqui, Robson, rapidamente e já anunciar aí a você, já estamos na 10ª lição, daqui a pouquinho já vamos começar uma outra, aqui é a nossa guia de estudos, né? A próxima que começa aí no mês de outubro, a verdade presente em Deuteronômio. Eu já tenho a minha lição, né? E eu desafio você também a fazer. Eu também tenho, né? A minha assinatura. Já está chegando aí, né? Chegou. E eu falo para você que ainda não tem, nesse mês de setembro, nós vamos estar fazendo a promoção, certamente você vai estar recebendo já nesse sábado, né? Ou a partir desse sábado, aí o projeto Maná, aí a guia para você poder então ter as orientações de como você vai receber essa guia para o mês de outubro, novembro e dezembro também. Não deixe, não fique de fora, é muito importante. Robson, eu falo assim como se preocupa em ter o arroz e feijão todos os dias à mesa, ou qualquer alimentação diária, assim nós temos que ter também o alimento que vem da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, continue firme cada vez mais estudando a lição. Mas Amém. Hoje é sobre o sábado, né? Hoje é o sábado, o descanso sabático, né? Pastor, 10 segundos para uma prece, vamos orar? Pai querido, obrigado por esta oportunidade, pela tua igreja, pelos fiéis que o Senhor tem espalhado em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pastor, começando aqui, descanso sabático. O verso para memorizar está em Levíticos 23, que diz: vocês 6 dias trabalharão, o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Fato é, santa convocação, eu não estou sendo convocado pelo juiz, pelo delegado, pelo advogado. Essa convocação é santa, né? Vem de Deus. Imagine você que para comparecer diante de um juiz, nós vamos com algum temor, e Deus convocando você. E o sábado que ele reservou, ele para o universo só para dar atenção a mim e a você. Imagine. Sabe que é interessante perceber, Robson, meu amigo, é o seguinte, dando continuidade da semana passada, que a gente viu a doutrina do sábado ali, né, a razão de que veio lá do Éden, né, o porquê Deus colocou isso já no ato da criação para a humanidade, a bênção que é, nós temos que entender que isso é válido ainda para o tempo presente, né, para esse momento ainda mais que nós estamos tão fadados, tão judiados pelas coisas, né, do momento que nós estamos vivendo, como nos faz bem pararmos um período de tempo para então desfrutar de uma restauração. Então, como o Robson colocou aqui, o próprio Deus, entendendo, né, a necessidade humana, coloca isso para a gente. O próprio Deus chama você, né, para ter esse tempo de descanso, um tempo onde, através da adoração a Ele, a Deus, nós conseguimos então desfrutar, né, de uma paz, de uma alegria que só temos com Ele. É por isso, querido amigo, que Ele chama você para esse descanso solene, né? Ele convoca, né, uma santa convocação, porque Ele sabe que através disso, benefícios chegam à nossa vida. Amém. E tudo que diz respeito a Deus e que Deus toca é santo, né? Desde o santuário, o chão onde Ele pisa, o local onde Ele assenta-se, como fazia assim no tabernáculo. Mas pastor, domingo diz assim, sábado e a criação. Por que lembra-te? Porque somente o mandamento do sábado fala para lembrar. Os outros 9, nenhum recebe esse tipo de citação, né? Sabe, existem alguns argumentos que são trabalhados hoje em debates, né? Pessoas que não concordam, não aceitaram que esse tema ainda é bíblico e válido para nossos dias, e apresenta algumas razões. E a gente, à luz da palavra de Deus, vai explicando cada uma delas. Para cada uma delas existe uma explicação bíblica, né, coerente com o princípio, né? Mas uma delas que eu gostaria de destacar agora é que desde o Éden ali, né, o Adão e Eva expulso, né, um pouquinho mais ali para frente, até o Sinai, se fala que existe um silêncio, né, quanto à doutrina da guarda do sábado. Alguns acabam defendendo esse ponto de vista. E eu creio que essa palavra no mandamento, lembra-se, é justamente
uma refutação a esse argumento, né, dizendo assim que o sábado em nenhum momento deixou de ter validade. Pelo contrário, na retomada ou na explicação, na ampliação do conhecimento do que é a guarda ou a necessidade da guarda do sábado, Deus usa esse termo, lembra-se, porque Ele não quer que ninguém esqueça. Pastor, digamos, eu digo para o senhor assim, lembra quando a gente foi no restaurante, nós comemos ali aquele rodízio, mas o senhor não vai lembrar por quê? Porque a gente nunca foi juntos a um restaurante. A gente, quando fala lembra-te, vai remontar, vai recriar uma história, um pensamento, Sim, né? Levar a um período, né? Como a criação ali. Sim. Quando Deus, então, diz lembra-te, eu queria trabalhar um tema em meio minuto ali, 30 segundos. Adão, pastor, guardava o sábado? Sim. Porque a gente vê a narrativa bíblica, parece que só tem a narrativa bíblica no Evangelho ali, depois do pecado. Mas será que antes ele não guardava? Porque ele foi criado perfeito, né? Candidato à imortalidade ali. Oséias 6, verso 7 diz assim, queridos, você que está em casa: Adão transgrediu a minha aliança e se portou de forma aleivosa, rebelde contra mim. Peraí, se ele transgrediu a partir de um período de tempo. Antes desse período de tempo da transgressão, quer dizer que ele estava o quê? Em comunhão, né? Sim. E quando a gente vai também para 1 Timóteo 2,14, diz que Eva, ela desobedecendo, caiu em transgressão. Se ela caiu em transgressão, antes da queda em transgressão, quer dizer que ela era o quê? Obediente. Então, quando a Bíblia diz assim, lembra-te do dia do sábado, está dizendo, lembra dos dias antes que Satanás entrasse na história, antes que ele induzisse o homem a pecar contra mim e ele transgredisse a minha lei, né? Exatamente. Seria um raciocínio lógico. Exatamente. E ali você vai ver na criação de Deus ali no Éden, né? Tudo estava perfeito, não existia uma realidade de pecado, né? Então os mandamentos, os 10 mandamentos não estavam descritos da maneira como nós conhecemos posterior, porém havia os mesmos conceitos, as mesmas crenças que os mandamentos apontam, né? Já existia essa legitimidade dentro do Éden. E era de sobre forma isso oral, que né? eles eram fiéis. Uhum. Sim, e o ensino era passado de forma oral, até porque, queridos, não existia a escrita. A escrita é um sinal de fraqueza, de debilidade, a sua mente ficou pequena. Você não consegue armazenar tudo, então transfere para o papel. Adão não, né? Ele tinha uma mente 100% perfeita. Noé, por exemplo, pastor, quando recebeu de Deus a instrução de fazer a arca, ele não tinha papel, caneta, nada. Ele tinha tudo na memória e por 120 anos ele foi construindo. Imagina, Deus deu as medidas e ele guardou por 120 anos aquilo. Porque a instrução era oral, né? Como a Torá ali ensina também. Aí ele guardava isso, toda a instrução, o princípio dos 10 mandamentos, a gente encontra ali no Éden, né, quando Adão vivia com Eva ali. Mas pulando para a gente Só não... um pontinho que eu quero Pode ainda falar. colocar nesse quesito. Então, o que, diante desse conhecimento, é legal de a gente perceber? A forma de guardar o sábado. Né? Adão e Eva tinham já na essência do Éden, e isso foi passando, só que a forma foi sendo alterada conforme a realidade e o momento, como você colocou. Uma forma era de adorar a Deus, era antes da queda, pós-queda, muda, né? E a gente tem que pegar esses princípios, querido amigo que está nos acompanhando aí, e entender e aplicar isso à nossa vida. E isso nós chamamos de essência do sábado. Exato. A essência do sábado é ver o princípio, ver como está sendo trabalhado aqui no nosso manual, essas perguntas, perceber a relevância a isso, e aí, na maneira do contexto onde nós estamos, saber aplicá-la. Então, certamente, se você conversa aí com adventistas, né, você já tem algum tempo na fé, né, ou você ainda tem, quem sabe, porque a maturação espiritual difere, não é necessariamente pelo tempo. De pessoa a pessoa. Né? Tem gente com 1 ano, né, desenvolve, né, cresce, tem gente com mais tempo que ainda fica estagnado, mas onde que você tem que buscar para poder saber o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que não é na essência do sábado, você entender o contexto bíblico, a legitimidade que vem de Deus, o que Ele percebe para a sua vida, e dentro da sua característica, da sua realidade, você aplica segundo a palavra de Deus. Né? Então, de uma maneira simples, né, tentando resumir muitas coisas, a gente está tentando colocar aqui para você que você precisa entender, né, que a forma de guardar o sábado muda, sim, mas a necessidade, o princípio, a vontade de Deus para que a gente continue
praticando essa verdade, ela permanece por todos os tempos. Amém. E aqui tem um fato, a pergunta 2 fala como a história da criação nos lembra o nosso relacionamento com as coisas criadas. Nós somos mordomos, né? O que é um mordomo? É um guardador. Você vai, é um cuidador, administrador. Você vai pegar as coisas do seu Senhor e vai cuidar como se fosse sua, com todo esmero, com todo cuidado. E Deus confiou a Adão como o rei, a coroa da criação divina. Deus disse: Adão, você é o responsável, é o rei da terra. E todos os animais, tudo que há aqui, está submetido a você, inclusive ele que deu o nome a todos os animais ali, né? Então, é cuidador. Você e eu somos cuidadores. Quando preservamos a natureza, o meio ambiente, né, pastor? Quando preservamos o meio, a família, os filhos, o lar, o alimento, o nosso corpo, tudo isso indica que Deus nos deu responsabilidade de mordomo, de cuidador, né? Exatamente. Então, quando a gente recebe algo como mordomo, aquilo ali não é nosso. Nós estamos desfrutando, mas estamos administrando. E note, isso lá na parábola dos talentos faz muito sentido, porque lá também são mordomos que recebem ali os talentos, e uma hora o dono, o patrão, vai cobrar. Vai cobrar. cobrar. Então, se nós somos mordomos, inclusive desse ponto do sábado, né, como símbolo da criação de Deus, né, uma hora a gente vai prestar contas sobre aquilo que nós fizemos com os recursos, né, com o templo, que é o corpo do Espírito Santo, a nossa saúde, né, também a questão do tempo, que é o caso da lição de hoje. O templo, o talento, o tesouro, tesouro, né? Perfeito. A temperança, em tudo, né? Sim. Os T's ali desse sistema do mordomo. Da mordomia. Pastor, segunda-feira fala celebrando a liberdade. Eu acredito que deva ser terrível a pessoa ser preso. Nunca fui, espero não ser, né? Se for em nome de Cristo, não há problema algum. Mas não por erro, por cometer crime. Mas aqui fala celebrando a liberdade. Será que hoje não tem pessoas, mesmo estando andando livre na rua, que não seja escrava? Né? O grande algoz do ser humano é o pecado, né? Sim, exatamente. Então, o que a Bíblia tem a dizer com relação a isso, de sermos escravos do pecado, e ele nos assedia, né? Tão de perto, como diz Hebreus 12:1 ali. Aqui, Robson, a gente percebe uma amplitude das bênçãos de Deus quanto à intenção que ele tem em nos dar o sábado, né? O descanso. Lá na criação, a gente vê que é um memorial da criação. Isso nos traz a questão aqui da palavrinha lembra-te, né, do dia de sábado. Mas agora o contexto que a lição de segunda trabalha, a parte de segunda trabalha, é a questão da liberdade, porque foi revigorado ou foi realçado ali, lido ao povo diante de um período que eles estariam entrando na Canaã terrestre. 40 anos depois, né? Isso, aí foi feita uma segunda leitura. Mas ali o povo saiu da escravidão do Egito e teria Sim. condições. Esse era o plano original, né, de ele já entrar para Canaã tomar posse. Pela desobediência, 40 anos. Peregrinando ali. Peregrinaram. Entretanto, ali, ao ser dados os mandamentos, ali, fazer uma aliança, e esse é o tema, novamente, a gente vai retomar no próximo trimestre. Estudamos no trimestre passado, a gente vai ver agora em Deuteronômio, no trimestre que vem. Entretanto, ao fazer essa aliança, Deus coloca a questão de que para que eles continuassem livres, eles precisavam ter continuidade, uma ligação com Ele. Exato. A liberdade não veio por outra maneira, a não ser o próprio Deus entregando ao povo. Exato. Então, enquanto o povo estivesse agora ligado a Ele, né, eles estariam livres. E aí está o conceito porque que o sábado precisa ser um símbolo, uma celebração da liberdade. E Cristo é apresentado como esse libertador, e a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então, o que Deuteronômio mostra, diferente de Êxodo 20, né, que lá o Senhor, no começo da libertação do povo de Deus, tirando o povo do Egito, diz o lembra-te do dia do sábado, dá os 10 mandamentos. Mas em Deuteronômio 5 ali, você vai ver que ele diz assim, olha, o aspecto que ele engloba é o quê? A libertação. Lembra que você era escravo e você foi liberto. E hoje, quando um pecador que compreende a justificação pela fé, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ele começa a guardar a lei de Deus, o sábado o liberta também dessa carga do pecado, né? Cristo nos liberta do pecado, mas o sábado torna evidente, porque é nesse dia que a gente vem comparecer perante ele, remontando o santuário, que o pecador ia com seu cordeirinho nas costas até o santuário, com aquele peso do pecado, mas ele saía dali liberto,
porque Cristo havia morrido por ele, mas ele era justificado para entrar na presença de Deus e se torna santo, né? Então é isso que eu acho que é a bênção do Deuteronômio 5, na lição de segunda ali. A gente entender que o sábado, sim, é um sinal da morte para o pecado, né? Celebramos a liberdade, né? E a ressurreição que nós temos em Cristo, né? Lá no tempo passado, o memorial da criação, né? E esse memorial nos remete até hoje, nos protege contra um mundo evolucionista, né? Lembramos que existe um Deus e que esse Deus, além de nos criar, ele veio e nos libertou, né? E por isso a gente vai entrar num descanso em Deus. Pastor, então assim, terça-feira fala, o estrangeiro dentro das tuas portas. No contexto ali de Isaías, que vai falar, né? Os estrangeiros que chegaram ao Senhor e tal. Então, dentro das tuas portas, Êxodo 19:6, o que esse texto revela sobre a condição do antigo Israel, conforme diz lá em 1 Pedro também, né? Israel tinha sido chamado do Egito e fez o que com Deus? Uma aliança, né? Israel, ele tem essa pretensão de ser uma referência às outras nações, de ser por ali a qual Deus mostraria a luz para o mundo. Hoje nós não temos um povo, uma nação física, né, geográfica falando, né, acerca disso, porque não se faz necessário, mas Deus levanta um povo. Nós somos Israel espiritual, né? Aquele sacerdócio de todos os santos de Apocalipse 6 ali, né? E é esse contexto que nós temos que pegar, né? O da santidade, como você mencionou no começo. O termo santo significa ser separado para alguma coisa. Nós somos separados, então, também para Deus. E através, então, dessa pretensão de nós levarmos a luz a outras pessoas que ao nosso redor, ao dar ensinamento, inclusive, né, tudo que é um aspecto da aliança, incluindo também a questão do sábado, Deus nos chama, então, para poder, então, fazer a diferença, né, na história, na trajetória de vida, nas escolhas, levando pessoas para entender que na comunhão com Deus há liberdade também. Sabe que Deus, como disse o pastor, ele escolheu um povo, o menor de todos, o mais fraco, o menos provável. Tanto é que quando Israel ia para uma guerra para os filisteus, as espadas dos filisteus eram de aço, de ferro, e a deles era de bronze, e num confronto quebrava facilmente. Ou seja, Deus está dizendo, ó, seu objeto de guerra é fraco, agora se você depender de mim, né, você vai vencer todas as batalhas. Israel se tornou o povo de Deus, pastor, e por um bom tempo, enquanto foi fiel, quebrou a aliança repetidas vezes, Deus ia lá e renovava. Hoje, Deus tem um Israel espiritual? Somos nós, né? Amém. Somos nós, amém? Amém? Digita bem aí, se você Amém. tem condições de digitar no YouTube, senão diga aí onde você está, porque nós precisamos ser esse povo, né? Essa irmandade, né? Essas pessoas a qual Deus tem levantado no último tempo da história desse mundo para comunicar o assim diz o Senhor. Louvado E seja note, Deus. né, o apelo aqui na terça-feira é que nós transmitamos luz, esse conhecimento, luz significa conhecimento, acerca da palavra de Deus, acerca de quem é Deus, acerca daquilo que hoje precisamos ou necessitamos fazer como uma proteção, né, para evitar voltar à velha vida e continuar consagrados a Deus, para ser luz àqueles que estão ao nosso redor. Então, por isso que nem do estrangeiro para fora, nem do estrangeiro para dentro. Exato. Existe, né, essa questão de você se preocupar em repassar a mensagem àqueles que estão ao seu redor. E o que eu vejo em Isaías 56 e 58 é que o sábado ele é dado de forma universal, não é só para o israelita, mas ele chama os estrangeiros, os que chegarem ao Senhor para servir e amar, abraçando a sua aliança, guardando o seu santo sábado, desse modo seria seu servo. Essa é a tônica do texto, Isaías 56:6 diz isso daí, né? Exatamente. E a gente precisa sempre fazer um respaldo aqui, bem pontual, né? A gente não guarda o sábado para ser salvo, né? Isso aqui fica muito bem claro na aliança, não é o propósito, nenhum dos mandamentos, nada que a gente pode colocar no aspecto da obediência. Há muitos que falam, eu tenho amigos aí que não são da igreja ainda, né? E que me falam comigo de quando em quando saltam, né? Que a preocupação em colocar, né, o sábado ali é ocupar o lugar da forma pela qual nós somos salvos. Você deve entender a altura que nós já estamos da lição aqui, né? Com certeza não é a salvação em Cristo, o sábado, então não ocupa esse espaço. Entretanto, aquele que é salvo segue os mandamentos, né? Se preocupa Quando Deus, pastor, acredito que o senhor vai pensar como eu, quando Deus pega o pecador no mundo, pega ele todo quebrado, sem conhecimento de nada, a pessoa é justificada, ou seja, o que é ser justificado? É pegar o sangue de Cristo pôr sobre vocês e você é inocente agora, e os seus pecados colocar sobre ele. Resumindo isso daí, nós começamos a escalar a escada chamada escada da santificação.
E à medida que galgamos escada após escada, nós vamos aprendendo conceitos celestiais. Olha, isso aqui você precisa para continuar no caminho e para te aperfeiçoar, para te deixar semelhante a Cristo, né? Então, essa obediência à lei de Deus não é somente ao sábado, mas com relação a adultério, a furto e outros, que são 10 os mandamentos Todos, ali, né? né? Todos. Uhum. O todo. Porque Tiago 2,10 diz exatamente isso. Aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um único ponto, ele se torna culpado de todos eles, em ter transgredido todos. O serviço ao próximo na quarta-feira honra o sábado de Deus, quando a gente está servindo as outras pessoas. Certamente, né? Isso aí ajuda a gente a entender o que é a essência do sábado. Lembra disso que eu acabei de falar ali atrás? Não há adoração a Deus de uma adoração estática, parada, sem propósito. Agora eu vou te apertar. Segura que você ia falar. Diga aí, Rob. Tá, mas Jesus, quando curava no sábado, ele não estava trabalhando no sábado? Ele não estava transgredindo? É o serviço ao próximo. Isso, Jesus, a exemplo que ele faz em Mateus 5 com o adultério, contra o roubo, ao matar, lembra? Ele fala a pergunta assim: ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, não adulterou? Não se deitou com alguém que não seja seu cônjuge. Porém, se você já pensou, você já errou. Jesus amplia. Aumenta, né? Ele não anula. Ele amplia o conhecimento do que era o adultério. E assim ele faz também com relação ao sábado. Ele explica como é que nós devemos guardar o sábado, porque naquele contexto, infelizmente, os religiosos da época se perderam e começaram a falar formas de guardar o sábado que não era o bíblico, autor né? que criou o sábado Não reconhecia. não reconhecia. E aí aquilo ficou pesado, enfadonho. Nem mesmo aqueles que guardavam tinham alegria, prazer, mas o faziam com outro objetivo, que nós já trabalhamos aqui, que não é para a salvação. Certo. Né? E isso Jesus corrigiu na mente deles. Então, ao curar ao sábado, Jesus mostrou, ampliou, assim como ele fez com os outros mandamentos, Trabalho a social, forma de guardar o sábado. Jesus está aqui mostrando para mim e para você. Então, por isso que o serviço social, né, ele é muito indicado. Né? É só isso? Calma. A gente vai ter que entender a essência do sábado. São vários fatores. É uma, né? Porque uma coisa é o boi cair no dia de sábado, você tirar, né? O animal sai uma vez. Cai no buraco de novo, no segundo sábado, você tira de novo. No terceiro, no quarto, começa a ficar um peso. E aí você tem que tomar a decisão de que ou entrega o animal para alguém ou tampa o buraco. Né? Quer dizer que pode ser que alguma forma, repetidamente falando coisas boas, pode se pesar de maneira que aquilo ali tire a essência do sábado. Isso deve ser discutido, por isso você precisa entender muito bem, né, e fazer. Entretanto, a legitimidade do serviço para o próximo, ela sim é, na sua essência, o propósito pela qual Deus deseja que nós façamos uma adoração genuína e verdadeira. E ele começa falando, Isaías 58, né, como diz o comentário aqui do pergunta 8, 2 e 3, primeiro ele fala assim, clama em plenos pulmões e avisa o povo. Não deve ser uma adoração vazia. Eu venho para a igreja, aí eu escuto, daí eu vou embora, e aí eu almoço, e aí eu durmo a tarde inteira, né? Não, tem que ser algo genuíno, e você tem que visar o bem de alguém, né? Porque a planta está exalando agora, ela está pegando o nosso gás carbônico e está se nutrindo, mas está mandando para a gente oxigênio, né? Sim. O mar e assim por diante. Tudo na natureza vive para os outros. E o ser humano, por princípio, ele é egoísta. Se nós não entendermos que o sábado nos ajuda a termos essa liberalidade com Deus e com o próximo, nós vamos nos perder na estrada da vida, né, pastor? Exatamente. Então vamos lá. E para quinta-feira, né? Aliás, isso. É quinta-feira. Quinta-feira. O sinal de que pertencemos a Deus. Que sinal é esse, pastor? Sabe, Robson, vou falar para você o seguinte: nós somos selados no Espírito Santo, né? Esse é o selo de Deus, o Espírito. Mas, querido amigo que nos acompanha aí, talvez de outra denominação, por algum motivo Deus quis que você continuasse aqui com a gente, né? Para que, sabe, a gente tocar nesse ponto e agora e te ajudar na tua caminhada espiritual. A gente precisa entender que a maior evidência que nós temos, se nós temos ou não o Espírito Santo na nossa vida, é uma vida transformada. E o que é uma vida transformada? Aquele errante, o vaso quebrado que você falou, né? Todo destruído. Agora, a luz da palavra de Deus, ela começa, né, a ser consertada, restaurada, não só melhorada, transformada por completo. Entende? Em termos simplórios aí
do nosso linguajar igrejeiro, é o seguinte: a maior prova que nós temos do Espírito Santo é aquele que tem poder para obedecer a palavra de Atos Deus. 5:32, Aí, né? ó. Então, se a gente fala assim, eu aceito Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas a minha vida é toda errada, conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos, os princípios, amigo, cuidado, não é o Cuidado caminho. mesmo. Não é o Porque caminho. o Espírito Santo, em Atos 5:32, é dado para aqueles que obedecem, né? Se eu estou vivendo, dizendo ter o Espírito Santo, mas não estou vivendo uma vida servil a Deus, de obediência, então, acho que é Mateus 7:19, 7:16 e 20, diz que pelos seus frutos Os os conhecereis. conhecereis, né? Agora, o contraponto, para nós que já estamos na igreja, perdão, que a gente agora se alegra e diz assim, então eu estou guardando os mandamentos, guardando inclusive o sábado, eu tenho o Espírito Santo. O caminho está por aí. Só que, contraponto, cuidado. Exatamente. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Entrará no reino dos opa. céus. Então, quais são as intenções? O que meu coração Com enganoso? que intenção? Então, o sábado se torna um selo de adoração genuína, uma demonstração que nós estamos no caminho certo. Entretanto, a nossa pretensão é ser crucificados, né, como Cristo foi, né, para o eu, para o orgulho, para a luxúria, para as coisas terrenas. E a partir disso, o Espírito Santo, então, consegue encontrar campo espiritual para trabalhar na nossa vida, de maneira que a gente seja todo remendado, depois, né, agido com poder na nossa vida, a gente tem a vida totalmente transformada. Perfeito e maravilhoso, pastor. Então, assim, nós temos sinais de que pertencemos a Deus. Deus, ele marca o seu povo e ele diz assim, olha, você é meu, eu te escolhi, né? Quando navegamos nas Escrituras, a gente encontra várias citações, mas a Bíblia diz assim, olha, eu estou pondo o meu selo, a minha marca, o meu sinal em você. Êxodo 20, Ezequiel 20, verso 12, verso 20, né? Fala dessas marcas e sinais. Você tem a marca de Cristo. Paulo tinha uma marca diferente, a marca de Cristo. Jacó teve a marca, o toque de Cristo na vida. Ele ficou manco para que seu irmão não o destruísse, mas foi uma marca de graça, né? Paulo, um problema na visão. Hoje, a marca que Cristo impõe no nosso coração, como Davi diz no Salmo 40, verso 8, esse selo que Deus quer pôr está na sua lei, né? Espero que você tenha o coração aberto para compreender e obedecer a isso, né, pastor? Isso, e é muito pertinente, querido amigo, a gente parar para perceber como que o sábado está sendo relevante para a nossa vida. Sabe, a gente fica às vezes atrelado se pode ou não pode, né? A gente fica discutindo, né, muitas coisas, e algumas realidades que a gente pratica hoje já não faz mais sentido, porque fez sentido alguns anos atrás, e a essência do sábado ela precisa ser mantida, porque é um princípio da palavra de Deus, assim como os outros princípios precisam ser. Agora, a gente perguntar assim, como que eu posso hoje guardar o sábado? Posso ir num parque? E se eu for, como é que vai ser, né? Podemos, em vez de vir à igreja no sábado de manhã, pegar a família, fazer um piquenique, né, na meia natureza, como foi o primeiro sábado de Adão e Eva, quando foram criados, né? Eles não tinham um templo, não tinham uma congregação. Mas eles tinham o estudo da palavra de Deus. O próprio Deus estava ali com ele, ministrando, né, os ensinamentos da verdade. Foi o pastor deles naquele dia, e eles estiveram em comunhão com o Criador. Então, nós temos que aprender hoje a forma como que nós podemos tornar o sábado relevantes para o nosso contexto hoje com a nossa família, a fim que nossos filhos entendam que um sábado é deleitoso, um dia alegre, um dia feliz, prazeroso. Amém, né? por isso. Algumas sugestões: tem que permanecer todo sábado. Vir à igreja sempre vai ser a melhor opção. O sábado, aliás, é um templo no tempo. Amém. E aonde a gente estiver, a gente pode estar adorando o nosso Deus. Agora, não adianta estar dentro da igreja com a mente aonde? Lá fora. Né? Né? O crente girafa, né? Então você Corpo tem que dentro, se a cabeça preocupar, fora. né? Descanse em Deus, aproveite, né? Vá a fundo. A lição trabalhou muito bem esses temas. Eu e o Robson aqui não estamos trabalhando todos, mas eu penso que o Espírito Santo está completando essa obra aí na sua vida. Se Amém. você acabou não vendo antes, participe agora, pega a lição, vá a fundo, outras formas aí, mas cavoque. Deus tem muitas coisas para dizer na sua vida. Pastor, mais um minuto para a gente finalizar. Mas o sábado vai ser um ponto de discórdia no mundo, né? Exatamente. E uma lei Robson, universal contra ele. Eu Diga guardei aí. esse ponto do sinal, justamente trabalhar esse pontinho aqui para a gente fechar legal. Porque sim, é uma evidência que nós temos o Espírito Santo, que foi o primeiro que eu coloquei? Sim. Mostra que nós estamos no caminho certo? Sim. Mas o grande é a questão do sinal de Deus virá no tempo profético futuro. A discussão do dia de guarda vai aumentar, né? Profeticamente falando, a Bíblia nos apresenta isso, e isso
antes da volta de Jesus será de tal maneira que haverá um decreto para um dia único de adoração, que não vai ser o sábado, inclusive, mas que nós, como povo de Deus, Israel, né, espiritual, do tempo presente, vamos se levantar cada vez mais, levantando a obediência a Deus, né, em todos os aspectos, porque nós já somos salvos em Cristo. Amém por isso. Entende? Nós obedecemos por sermos salvos, não para sermos salvos. E dentro desse contexto da pregação, que na profecia a gente entende como alto clamor, pregação mundial, está sim a verdadeira adoração com a guarda do sábado. E isso vai, então, mexer com as entranhas da humanidade, né? Vai haver um grande debate sobre isso. E aí, nessa hora, o povo de Deus vai ser identificado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Cumprimento do Apocalipse, né? Apocalipse 14, verso 12. Seja né? Deus por isso. Então, nesse ponto, a gente tem que fazer a pergunta: se hoje eu não estou preparado para defender ou praticar, né, a doutrina bíblica, será que nesse outro tempo futuro, que se aproxima cada vez mais, né, será que realmente estarei eu preparado para aquele momento? Né? Então, por isso, a guarda do sábado hoje é mais um motivo para que a gente coloque isso como uma realidade para o nosso Pastor, momento. a Bíblia diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito Te colocarei. te colocarei, né? É como a previdência, você vai investindo todo mês um pouquinho para depois ter direito a uma aposentadoria. Findamos aqui dizendo o seguinte: se você for fiel hoje a Deus, no princípio da sua lei, se você, Jeremias capítulo 5, capítulo 12, verso 5, diz assim: se em tempo de paz você não se sente seguro, o que vai acontecer com você nas florestas do Jordão? Se você não pode competir com os que vão a pé, e quando vierem os homens a cavalo, né? Então, se você não decidir ser fiel hoje, quando a crise chegar, você vai ter o joelho tremente e você vai abandonar a fé. Seja fiel, porque a salvação é para todo aquele que crê, para quem é fiel a Deus, né, pastor? Amém. A sua consideração, e nós findamos por aqui. Digo para você, querido amigo, que entendeu um pouquinho mais da essência do sábado, nunca se confunda, nunca coloque a carroça na frente dos bois. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Ele não veio anular, não veio destruir as leis, ele veio ampliar, né, como nós trabalhamos aqui o conceito, né, de como fazê-lo. E uma vez que ele fez isso, é porque tem um propósito especial. Ele deseja que você, diante da maneira como você está, venha para perto dele, mas junto dele possa ser aperfeiçoado um tanto aqui na terra, mas plenamente, completamente na glória, na eternidade do céu. Para isso, o sábado agora nos lembra, Hebreus 4, que passaremos por um descanso agora não apenas de um dia em 7 dias, mas todos os dias, Louvado eternamente. seja Deus. Amém? Termino dizendo o Salmo 40, verso 8, que Davi disse assim: agrada-me, ó Deus meu, fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Um feliz santo sábado para você e que Deus abençoe. Amém.